TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Olá, amigos da TV Rio Branco, muito bom dia. São 11 horas e 20 minutos. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias ao vivo no canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, nesta terça-feira, 5 de maio de 2020. Os casos de coronavírus continuam a aumentar aqui e também o número de mortes. Por isso, o governador ainda no domingo prorrogou até o dia 17 o confinamento ou isolamento, como eles chamam, quarentena também. Certo é que o comércio, muita parte da indústria também, prestação de serviços, continuam como estavam desde 17 de março. São 11 horas e 21 minutos agora. Nosso programa hoje vai ser dividido em duas partes. Eu vou fazer dois blocos, o primeiro e o segundo, com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre, o Sintesac, o Adailton Cruz, enfermeiro, está aqui com a gente já. No último bloco, vamos falar com o vereador João Marcos Luz, do MDB. Seja bem-vindo, Adailton Cruz, presidente do Sintesac. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e desde já também desejando o nosso bom dia aí para os nossos colegas que estão nas unidades. Acabamos inclusive de vir da unidade de referência aqui de Rio Branco, a UPA do 2º Distrito. Um bom dia aí para o pessoal da maternidade, lá do OSMAC, do UERB. Estamos aqui para prestar os informes que forem necessários e fazer o que for possível para contribuir no combate a essa pandemia que está assolando o nosso estado. Eu vou mudar um pouco aqui a ordem da pergunta, aproveitar com a sua deixa aí, qual é a real foto, a fotografia que você fez agora lá da UPA do 2º Distrito, que é o quartel-general, onde acontecem então os primeiros atendimentos das vítimas da Covid-19. A situação nossa é preocupante, falando de uma forma geral e também falando da UPA do 2º Distrito, que é a unidade de referência aqui em Rio Branco. A unidade está nesse momento lotada de pacientes com quadro grave, pacientes com quadro estáveis e pacientes que inspiram cuidados. Todos os leitos, tanto da área de urgência e emergência, quanto os leitos de internação e de UTI, estão ocupados. Na verdade, não é nem de UTI, são pacientes que precisam de UTI, estão lá aguardando, e os profissionais extremamente sobrecarregados. Hoje, por exemplo, a UPA conta com um déficit de aproximadamente 30 profissionais. Locais, por exemplo, que nem a observação lá dos pacientes que têm casos mais simples, onde é para atuar 10 profissionais, está atuando hoje com 4. Então, estão extremamente sobrecarregados, pacientes entubados, em estado grave, aguardando vaga nas unidades de referência no pronto-socorro e não conseguiram até o momento. Situação preocupante também na parte de equipamentos de proteção individuais, principalmente os aventais impermeáveis, as máscaras. E fizemos um check-up lá em todos os setores, laboratório, e vamos estar encaminhando essa situação para os gestores e para o próprio Ministério Público. Os profissionais estão muito preocupados, principalmente com o déficit de mais colegas. A unidade já conta hoje com 7 profissionais que confirmaram positivo para o coronavírus e tem mais 4 afastados com suspeita e ainda tem os contatos. Então a situação a cada dia ela piora mais e para quem está de fora pensa que está simples, mas a situação não está nada fácil para os trabalhadores em saúde e até para os pacientes que necessitam de atendimento. Você diria que estamos vivendo o pior momento desde o início da crise? Nós estamos entrando no pior momento. Infelizmente, essa pandemia revela para a sociedade, para a população, o quanto o nosso sistema de saúde é frágil e o quanto esse processo de apoio e investimento em saúde foi esquecido nos últimos anos. O reflexo é bem claro, nós temos hoje 1.200 leitos para atender 1 milhão de habitantes. A Organização Mundial de Saúde recomenda que nós deveríamos ter pelo menos 3.000 leitos, então nós não temos nem a metade do mínimo necessário. E o resultado é esse, o sistema em blackout, faltam leitos, faltam profissionais, faltam equipamentos, falta suporte laboratorial. E se não tiver medidas incisivas do governo para contratar, para qualificar, para equipar as unidades, a situação pode piorar e muitas vidas ainda podem se perder. Presidente, na hora que nós ligamos cedo para confirmarmos a entrevista, vocês tinham duas demandas, uma no Ministério Público e depois na ALEAC, na Assembleia Legislativa. Qual o assunto que vocês foram tratar? Aliás, quais os assuntos que vocês foram tratar em cada um desses órgãos?
No Ministério Público, nós recebemos o convite do promotor, doutor Dyson, juntamente com o doutor Glaucio e mais a Procuradora-Geral do Ministério Público, para discutir a situação das unidades de saúde e do processo que está ocorrendo de fato na ponta. O Ministério Público já ouviu o governo, tem conhecimento do posicionamento do governo sobre a realidade que o governo vê o controle da pandemia e quer também nos ouvir para saber o que os trabalhadores e o que os pacientes estão enfrentando nesse processo de atendimento com relação ao acesso ao serviço. Então, nós fomos convidados, a reunião infelizmente foi adiada, estaremos indo lá, inclusive, ainda essa semana, se Deus quiser, para apresentar um relatório pontual dos pontos que precisam ser corrigidos e que o próprio Ministério Público precisa nos ajudar. Tanto para que o serviço melhore e a população seja melhor assistida, abrindo mais acessos, mais leitos, tanto para os profissionais que precisam de suporte. Na Assembleia Legislativa? Na Assembleia Legislativa, infelizmente, nós fomos comunicados pela assessoria do deputado Genilson de que o projeto que regulamenta o Instituto de Gestão e Saúde do Acre acabou de ser encaminhado para a Assembleia e já está na pauta. O projeto, da forma que ele está, ele é, na verdade, um projeto para terceirizar e não salvar os servidores do ProSaúde. O governo está usando essa desculpa, dizendo que o projeto é para salvar o ProSaúde, mas não é. O projeto, da forma que está, ele vai terceirizar os serviços de saúde do Estado e causar, ao nosso ver, a nossa avaliação, o maior retrocesso na história da saúde pública do nosso Estado. Então, nós não somos contra o Instituto, nós somos contra a forma em que o projeto está. Precisa ser alterado alguns artigos para que traga segurança para os servidores da CESAC, para os servidores do ProSaúde e não haja a abertura do processo de terceirização. Da forma que o governo mandou, não pode ser aprovado, tem que ser alterado. Agora há pouco, ao me referir ao Ministério Público e à Assembleia Legislativa, eu os tratei como órgão. Na verdade, o mais correto é instituições. Vamos lá, então. Feita a devida correção. Presidente, como é que vocês vão encarar, eu digo, o sindicato, os trabalhadores de um modo geral? Vocês já se articularam com os deputados da oposição, alguns governistas também são contra. Qual é a expectativa de vocês em relação a tudo isso? Olha, é uma situação preocupante porque a gente sabe que o governo tem a maioria absoluta hoje na Assembleia Legislativa. Nós, na semana passada, conseguimos mobilizar os trabalhadores através das redes sociais e eles conseguiram pressionar os deputados sobre a necessidade de se acatar os nossos pedidos de alteração desse PL. Da forma que o PL está, ele vai passar a estrutura que hoje o Estado tem para essa iniciativa privada, para esse instituto. Esse instituto vai receber essa estrutura, os trabalhadores e os recursos federais, sem qualquer dispositivo que regulamente a fiscalização e vão aplicar da forma que quiserem. No Brasil, onde isso aconteceu, o resultado sempre foi blackout no sistema, a população sem atendimento, escândalo de corrupção, curral eleitoral. E a gente não quer que essa mazela chegue ao nosso Estado. Por isso que propusemos algumas alterações. Somos contra o Instituto? Somos. Mas somos a favor do Instituto? Somos. Mas somos totalmente contra o processo de terceirização. Da forma que está, precisa ser alterado. Os deputados sofreram muita cobrança dos trabalhadores. Todos estão conscientes que os trabalhadores não querem o processo de terceirização, não querem que o PL seja aprovado da forma que está, sabem dos artigos que a gente precisa alterar ou até mesmo excluir, e agora é torcer que eles tenham bom senso e olhem nesse momento para a população, para os trabalhadores, para aqueles que amanhã podem padecer, inclusive eles ou seus familiares. Porque se terceirizar, a tendência é que o sistema entre em caos, em blackout, não agora, mas nos próximos dias, e cada um de nós pode ser vítima. Bom, o objetivo do governo, segundo o projeto, é melhorar a qualidade do serviço e diminuir os custos, sem perder a qualidade. O sindicato é contra, mas existe uma outra proposta alternativa, uma saída para esse problema? Existe. Nós já formulamos propostas para o governo alternativas, que não fosse a criação do Instituto, que fosse a criação de uma fundação pública, o governo não acatou. Então, decidiu fazer o Instituto. Mesmo assim, nós fizemos proposta para alterar o projeto de lei que cria o Instituto, para que não seja danoso para a população. O governo diz que vai melhorar como forma de tentar convencer a opinião pública de que será melhor, mas não será. O sistema terceirizado ele só vai ser melhor para o
para o próprio governo, para a pessoa do governador, porque ele vai se eximir da responsabilidade de gerir e fazer a saúde do nosso estado. Ele vai passar isso para um terceiro ente, por isso que é a terceirização. E aí vai ficar fácil para ele, porque ele tira dele essa responsabilidade. Na verdade, esse ato que o governo quer fazer, da forma que está o PL hoje, é um ato de covardia, de se eximir da responsabilidade de fazer saúde, de ir nas unidades, de gerir, de contratar, de fazer concurso público, de construir hospitais. Ele quer se livrar dessa responsabilidade e passar para a empresa, que no caso vai ser o Instituto, e a empresa vai fazer da forma que quiser, como quiser, e a ele cabe apenas assistir o processo. Se for bom, bem convenhamos. Se não for, a população que vai sofrer, os trabalhadores. Então, nós discordamos, nós exigimos e pedimos as alterações dos artigos 19 do primeiro e do artigo 18, salvo engano, do PL, para que ele seja um PL realmente que vá trazer a garantia dos servidores do ProSaúde e não prejudique o sistema como um todo. Um dos parâmetros que vocês usam para sustentar a tese contrária à terceirização, muita gente falou em privatização, mas na verdade não é privatização, é terceirização. É o que aconteceu em outros estados, que na verdade não deu certo, é isso? Um dos parâmetros maiores é esse. Eles usam, por exemplo, o modelo lá de Brasília, o modelo onde o governo instituiu esse Instituto Administrativo lá do Distrito Federal, que assumiu o serviço de saúde, dizendo que é o modelo padrão. Na verdade, eu fui em Brasília e vivenciei lá o atendimento. Os trabalhadores, o maior caos, o maior dano será na vida do trabalhador. O trabalhador ele passará a ser explorado. Hoje nós temos trabalhadores concursados, efetivos, e eles serão cedidos para esse instituto, conforme está lá no artigo 19 e no artigo 20, e submetido ao regime de jornada do instituto. Os servidores hoje de carreira vão ser cedidos e esse instituto é que vai gerir esses profissionais, ampliando a jornada de trabalho deles em mais 10 horas e fazendo uma avaliação de desempenho. Se esse desempenho não for bom, esses trabalhadores serão encaminhados para uma entidade da SESAC para decidir o que fazer. Mas fazer o quê? Se a SESAC não terá mais responsabilidade sobre o sistema? Possivelmente a gente entende como demissão. Então é muito danoso para o trabalhador. Vai precarizar o serviço, o trabalhador será sobrecarregado e não tem nenhuma garantia de que vai ampliar esses serviços à população. Que nós teremos mais leitos, que nós teremos mais UTIs, que nós teremos mais tomógrafos, que nós teremos mais uma assistência qualificada nos 4 cantos do estado. A gente vê isso como uma forma de se eximir, de fugir da sua responsabilidade. Lá no Distrito Federal, as unidades que são geridas por esse instituto, a situação é clara. Continua tendo pacientes sendo atendidos no chão, em macas, nos corredores, continua faltando leitos, continua faltando material para cirurgia, e é porque lá a realidade financeira é bem diferente da nossa. Eu ouvi a opinião de um sindicalista na semana passada sobre esse assunto. Ele até admitiu que, em parte, melhorou o atendimento, mas ele disse que lá, o Distrito Federal não pode ser usado como parâmetro, dado o IDH elevado. Lá é a única cidade que a quantidade de pessoas, né, o percentual de pessoas que dependem do SUS não chega a 70%, quer dizer, em outros estados aqui é muito maior. É muito verdade. maior, né? Então, nesse caso não daria para usar comum. É uma realidade bem diferente. Brasília é uma cidade de 3 milhões de habitantes, acesso terrestre, tudo asfaltado, uma realidade extremamente diferente da nossa e que, infelizmente, estão querendo forçar trazer essa realidade, primeiro com gestores. A militarização da saúde veio de lá e agora com esse processo de terceirização que nós, infelizmente, já alertamos o governo, a sociedade, que será um retrocesso, será um caos, e eu espero que os deputados não deixem isso acontecer, não paguem para ver vidas serem ceifadas. É isso que a gente pede, eu espero que não seja realizado. Você falou agora há pouco que vários profissionais de saúde já foram contaminados, outros estão sob suspeita, estão sob observação. A pergunta é a seguinte: você acha que não fosse o atraso na entrega das EPIs, tudo isso poderia ter sido resolvido ou aconteceria de qualquer forma? Você pode responder daqui a pouquinho, tá bom? São 11h34, nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em 2 minutos para continuar a conversa com Adailton Cruz, presidente do Sintesac. Até já.